Henker que vive duas vezes, capítulo 621. Rei Marcial, 15. Seguindo as instruções de Yeon-woo, An Yeong procurou por Edora. O emparelhamento instável que ele teve com Yeon-woo lhe disse que algo incomum estava acontecendo, mas ele estava mais empenhado em cumprir as ordens de Yeon-woo do que em retornar para descobrir o que estava errado. Afinal, a presença de An Yeong provavelmente não faria muita diferença na situação de Yeon-woo. Além disso, An Yeong sentiu uma estranha sensação de ansiedade enquanto continuava sua busca por Edora. Algo está estranho. Isso é tudo que eles planejaram? Não pode ser. Provavelmente há mais. Yeon-woo e os outros estavam ocupados evitando que mais incidentes ocorressem na aldeia. Mas, se alguém desse um passo para trás, algumas coisas pareciam não fazer sentido. Primeiro, quem estava por trás desta operação? À primeira vista, parecia ser Facelis, que contou com a ajuda do Dragão Branco e dos irmãos Daudi, planejando tudo com uma toupeira dentro da tribo de um chifre. No entanto, quando An Yeong pensou sobre isso, Facelis parecia ser uma pista falsa. An Yeong já havia servido como Deus Sabre do Cheongvado e sabia muito bem como eram o Deus da Espada e o Deus da Lança. Na época, eles se consideravam guerreiros e governantes de ponta. No entanto, depois que o Dragão Vermelho destruiu o Cheongvado e An Yeong se tornou familiar de Yeon-woo, An Yeong percebeu que ele tinha sido pouco mais que um sapo que viveu toda a sua vida dentro de um poço. An Yeong estava cético quanto à capacidade de Facelis de envolver a sociedade piedosa de Asgard. Embora Facelis possuísse Gungnir, uma grande arma divina, isso por si só não foi suficiente para mobilizar toda uma sociedade piedosa. Além disso, os riscos que Asgard corria para lutar contra o Olimpo e Yeon-woo, que reivindicava o trono do Rei dos Deuses, tornavam absurdo que eles se juntassem a esta operação por um motivo menor. Há alguém por trás de tudo isso. Tenho certeza. A informação que Facelis deu a Nocturne sobre suas origens não era algo que ele pudesse obter sozinho. Até agora, apenas 2 pessoas haviam chegado à última sessão do 21º andar. Além disso, o jogador ou a simulação tiveram que morrer para sair da sessão. Em outras palavras, havia apenas 2 pessoas que poderiam saber como era a última sessão. O Rei Marcial e Yeon-woo. O Rei Marcial foi quem retirou a simulação de Alforone. Yeon-woo não lutou contra a simulação de Alforone porque ela estava faltando e deixou a quadra empatada com o Rei Marcial em primeiro lugar. Como poderia o Deus da Espada, que não tinha uma classificação tão alta, saber da identidade de Nocturne? An Yeong sentiu que não fazia sentido. Nem fazia sentido que alguém mais soubesse a verdade. An Yeong só pôde concluir que um ser maior que podia desprezar o mundo inferior havia intervindo. Esse ser também foi grande o suficiente para intervir e suportar grande parte da penalidade que adivinha das leis da causalidade. Quantos desses seres existiam? Qual deles estava disposto a entrar em guerra com o Olimpo? Somente um ser que não se importasse em antagonizar Yeon-woo planejaria uma conspiração tão elaborada. Qual sociedade? Ou foi um indivíduo? Além do mais, quem está por trás da cortina ainda não apareceu. O objetivo principal deste plano elaborado não era assassinar o Rei Marcial, sua morte provavelmente nem importa. É apenas uma cortina de fumaça para esconder qualquer que seja o objetivo principal. Eles devem estar almejando outra coisa. Os possíveis candidatos passaram pela mente de An Yeong. No entanto, uma grande preocupação ofuscou seus pensamentos. Se as pessoas por trás da cortina tivessem como alvo alguém, era fácil ver quem seria. O médium psíquico. Ela foi a pessoa que manteve os princípios do fundador, Shao Hao Jintian, e possuía olhos para proteger sua tribo. Além disso, seus olhos não eram inferiores aos 1000 olhos de Alforone. Assim que An Yeong chegou ao Spirit Pond, onde o médium psíquico deveria estar, ele percebeu que estava certo. Oh, querido, você descobriu isso muito mais cedo do que eu esperava. Uma figura grotesca com músculos enrugados cor de cobre e uma cabeça careca com orelhas de coelho caídas acenou calorosamente. Foi Laplace. 6 seres igualmente grotescos estavam reunidos ao seu redor. Seus olhos brilharam intensamente. O GH, ha. Uma Edora ensanguentada ofegou violentamente enquanto se apoiava no mal divino. Havia vários guerreiros tribais gravemente feridos ao seu redor, e caída no chão estava a médium psíquica, cujas mãos estavam sobre os olhos. Lágrimas escorriam pelos espaços entre seus dedos. Bum. Por quê? O Alts conseguiu gritar. Por quê, mãe? Ela queria saber por que sua mãe, em quem o Alts confiava e em quem dependia tanto, estava ao lado de seus inimigos. Os membros do Dragão Branco que arriscaram suas vidas para ajudar o Alts já estavam mortos. Os feitiços mágicos da Rainha do Verão os varreram sem deixar vestígios. Mesmo enquanto desabavam aos gritos, não conseguiam entender por que a Rainha do Verão estava agindo contra eles. Por que a Rainha do Verão não estava do lado deles? Talvez o inimigo a estivesse manipulando. Ou talvez estivessem usando a fraqueza da Rainha do Verão contra ela. Se a Rainha do Verão tivesse contado aos seus súditos leais, eles teriam feito alguma coisa. Durante o apogeu do Dragão Vermelho, eles já haviam decidido sacrificar suas vidas pela Rainha do Verão, e seguiram Waltz após a morte da Rainha do Verão porque viam o filho mais velho da Rainha do Verão como seu legítimo sucessor. Esta foi a razão pela qual o Dragão Branco continuou a manter alguma aparência de estabilidade, apesar de todos os seus desertores e do rápido colapso. No entanto, como Waltz não herdou os poderes da Rainha do Verão,
Waltz sempre se perguntava se a Rainha do Verão estava descontente com ela ou se tinha outro herdeiro em mente. Independentemente disso, Waltz optou por permanecer leal à Rainha do Verão. No entanto, as ações da Rainha do Verão destruíram tudo em que Waltz acreditava. Apesar da feia aparência esquelética da Rainha do Verão, ela não parecia agitada nem controlada pelo inimigo. Mesmo a maneira como a Rainha do Verão utilizou magia e usou o medo do dragão não foi diferente de seu auge, antes de perder seu coração de dragão. O último dragão, a Rainha do Verão que governou o mundo da torre por mais de 1000 anos, retornou. Um por um, os ex-subordinados que ela mesma criou derreteram com seus ataques. No final, apenas Waltz permaneceu. No entanto, Waltz estava precariamente à beira da morte, e sua morte não seria inesperada. Waltz estava em desvantagem desde o início. A maior parte de seu poder originou-se da Rainha do Verão, e sua luta com Ananta já havia reduzido sua resistência. Além disso, as chamas negras que varriam a terra e devoravam tudo à vista a cercavam, não lhe deixando como escapar. Havia apenas uma razão para Waltz estar aguentando. Ela queria ouvir o que a Rainha do Verão diria. Por que a Rainha do Verão estava ao lado do inimigo? E por que a Rainha do Verão abandonou impiedosamente seu clã? Se a Rainha do Verão lhe dissesse que eles eram muito fracos e não atendiam aos seus padrões, Waltz entenderia e aceitaria a resposta da Rainha do Verão. Assim, Waltz esperou pela resposta da Rainha do Verão. Bum, 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 talvez pensando que era uma perda de tempo oferecer uma resposta, a Rainha do Verão continuou a lançar uma barragem de fogo do inferno com um olhar indiferente. Pedido de ajuda, pedido de ajuda. De repente, através de sua conexão, Waltz recebeu uma mensagem urgente da sede do clã no 76º andar. O que, sem chance. O castelo flutuante, Laputa, rompeu nossas barreiras defensivas e entrou no 76º andar. Nossa sede está sob ataque, solicitando ajuda. O regimento Fantasia também violou nossas defesas. As outras organizações e clãs afiliados à Artia também estão aparecendo. Trono de Ferro, Filhos da Floresta. Droga, são muitos. Repetimos. Artia está atacando nossa sede. Solicitamos apoio imediato. Arg. Queen. É muito perigoso aqui. Rainha, por favor, evacue assim que. Instalar. As mensagens, que fluíam uma após a outra com uma urgência crescente, logo foram substituídas por ruído estático. Naquele momento, Waltz percebeu o que estava acontecendo. Enquanto seu esquadrão atacava a tribo de um chifre, Artia atacava seu quartel-general vazio. Waltz deveria ter conduzido uma operação de atropelamento e deixado a aldeia da tribo de um chifre rapidamente, mas ela demorou muito. Yon-Wu provavelmente enviou Artia para atacar seu quartel-general assim que ele apareceu na aldeia da tribo de um chifre. Agora que o esquadrão de Waltz também foi aniquilado nesta aldeia, o dragão branco estava acabado. Você não vai responder? Nós, no final, éramos todos nada mais do que coisas dispensáveis para você. Hahaha. Enquanto ela continuava a desviar um ataque após o outro da Rainha do Verão com sua habilidade de artes marciais de alto nível, os olhos de Waltz brilharam friamente. As lágrimas que se formaram em seus olhos evaporaram com o calor ao seu redor. Então, uma nuvem de fumaça preta subiu entre os dois, bloqueando a visão um do outro por um momento. Devido a isso, Waltz não viu os olhos trêmulos da Rainha do Verão. A Rainha do Verão manteve um rosto inexpressivo até então, mas por um breve momento, suas emoções a dominaram. Vocês são todos iguais. Waltz rugiu. Sua voz parecia cheia de raiva, mas na verdade estava cheia de amargura. Seus pais foram abandonados pela tribo de um chifre. Waltz tinha muitas pessoas que fingiam se importar, apenas para abandoná-la também quando ela não era mais um benefício para eles. Waltz lentamente entrou em desespero. Quando ela pensou que tudo estava perdido, ela encontrou uma tábua de salvação. A Rainha do Verão. Agora, descobriu-se que não passava de uma ilusão. Waltz viveu uma vida cheia de promessas quebradas e pessoas sem escrúpulos. Nada nunca esteve certo em sua vida. Tudo sempre foi uma bagunça. Ela acreditava que poderia superar essas desvantagens através de puro esforço. Se ela cerrasse os dentes, não desistisse e continuasse a suportar e perseverar, ela pensou que um dia veria a luz no fim do túnel. Ela quebraria todas as correntes que a restringiam e se ergueria orgulhosamente para que todos vissem. Ela queria provar que mesmo aqueles que caíram nas profundezas do desespero como ela poderiam ficar orgulhosos sob o céu brilhante. No entanto, tudo foi em vão. Ela morreria sem realizar nada. Existia realmente algo como destino? Se sim, não foi muito implacável? Muito cruel? Ela não tinha feito nada de errado. Ela suportou cada dia que lhe foi dado e viveu com o melhor de suas habilidades. Por que ela teve que viver assim? Com esses pensamentos girando em sua mente, Waltz gritou para o céu, mas não houve resposta. Ha. Waltz caiu na gargalhada, não porque tivesse desistido, mas porque sentiu uma sensação avassaladora de ridículo. Ela estava rindo do destino que a acorrentou e de quem estava pregando peças nela até o fim. Waltz sabia que só havia uma maneira de acabar com seu maldito destino e tirar o controle daqueles que a tratavam como lixo. Durante sua vida, ela não teve controle sobre nada. No entanto, ela poderia controlar como ela morreria. Waltz deixou de lado seus sentimentos persistentes.
Ela deixou de resistir e sucumbiu às chamas negras. As línguas pretas e vermelhas do fogo a devoraram avidamente. Estava quente e doloroso, mas isso foi tudo. Apesar da dor, seu espírito ficou encantado, pois agora ela podia ver o fim. Ela finalmente se livraria de todas as coisas que a atormentavam e seria livre. A vida era apenas uma série de dores e sofrimentos para Waltz. No entanto, esta liberdade foi inteiramente de sua própria vontade. A decisão foi dela. Uau! Quando as chamas negras estavam prestes a devorar os últimos resquícios de sua consciência, Waltz viu a Rainha do Verão observando com uma expressão triste. Ela já havia cessado seus ataques até então. Essa expressão era completamente diferente daquela que ela usava antes. Waltz ficou incrédulo. Por que ela estava olhando para ela daquele jeito? Agora que Waltz estava morrendo, a Rainha do Verão sentia que seu bem estava sendo desperdiçado? Waltz queria dizer alguma coisa, mas não conseguiu pronunciar nenhuma palavra porque suas cordas vocais já haviam derretido nas chamas. No entanto, outro pensamento apareceu em sua mente como uma epifania. Waltz finalmente entendeu. Antes que as chamas obscurecessem sua visão, Waltz murmurou alguma coisa. Obrigado, mãe. E com isso, Waltz desapareceu. As ferozes chamas negras diminuíram em um instante. A Rainha do Verão levantou-se e olhou em silêncio para o lugar onde Waltz estivera. Ela manteve a boca bem fechada com um rosto inexpressivo. Há muito tempo atrás, quando foi exatamente, na época em que Naiu derrotou seus rivais e chegou ao poder, houve um pequeno distúrbio na tribo. Um dos reis que perdeu a competição pelo trono desafiou a tradição e iniciou uma rebelião, o ancião-chefe disse quando apareceu atrás dela. A Rainha do Verão desviou o olhar para ele. Seus olhos pareciam perguntar qual era o objetivo dele, mas o velho a ignorou e continuou falando. Claro, Naiu não é do tipo que simplesmente deixa as coisas como estão. Tribo morreu. Quando um novo rei obteve a aprovação do Conselho de Anciãos, todos os outros contendores retiraram as suas reivindicações e regressaram às suas famílias, tornando-se membros comuns da tribo. Esta foi uma tradição que foi implementada para evitar que a competição pelo trono se tornasse muito sangrenta e lotada. Além disso, devido à reverência geral da tribo de um chifre pelos poderosos, os contendores geralmente desistiam de suas reivindicações ao trono assim que descobriam que o novo rei era mais forte do que eles. Rejeitar esta tradição não só desafiou a autoridade do novo rei, mas também a autoridade dos mais velhos. Naturalmente, o rei marcial desabafou sua raiva e os anciões tentaram reprimir a rebelião. Mas no processo, um casal fugiu. Quando tentamos pegá-los, descobrimos que eles tinham um bebê. Claro, estou procurando por esse bebê desde então. Por que você está me contando isso? Você não queria passar o fardo que está enfrentando para sua preciosa filha, certo? Você viveu uma vida cheia de raiva inevitável por muitos anos. E aquele garoto? O elder-chefe falou calmamente enquanto ajustava os óculos. Ela é exatamente como você. Mesmo que você não tenha dado à luz a ela. Ela não nasceu do seu coração? Você provavelmente não poderia permitir que você, ou ela, continuasse vivendo com tal bagagem. Sem responder, a Rainha do Verão se virou, ignorando o ancião-chefe. Então, ela retornou à sua forma esquelética, batendo as asas e voando para o céu. O ancião-chefe pensou que podia sentir a solidão emanando da forma desaparecida da Rainha do Verão. Como ele era seu colega e uma vez a desafiou no passado, o ancião-chefe podia adivinhar o que a Rainha do Verão estava pensando até certo ponto. O ancião tirou os óculos e cobriu silenciosamente os olhos com a mão. Minha situação não é diferente daquela daquele dragão estúpido. Ele enxugou o rosto cansado enquanto se movia lentamente para outro local. Assim como a Rainha do Verão fez uma escolha trágica para seu filho, o rei marcial fez uma escolha fatídica para seu discípulo. O ancião-chefe preparou-se para assistir aos momentos finais do rei da tribo. O ancião-chefe teve que garantir o último desejo do rei marcial. Não era esse o trabalho do ancião-chefe? O ancião-chefe também sabia instintivamente que essa seria sua tarefa final e estava empenhado em executá-la adequadamente. Fante. Sim. Uma voz profunda respondeu imediatamente. O ancião-chefe parecia entender os sentimentos de Fante. E foi por isso que ele teve o cuidado de dizer com uma voz calma. Assim que eu der o sinal, pegue seu Jung imediatamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.